Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Preste atenção, não pule sequer uma parte desse vídeo. Esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira, vamos entender a situação de alguns jogadores da base do Vasco que poderiam estar atuando no time de cima, no time principal do Vasco. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, cola o dedo nesse like aí, expulsa o vídeo para geral, compartilha nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram e tudo mais. Ajude o canal a continuar crescendo, quase batendo a marca dos 57 mil inscritos aí, só depende de você. Aí do outro lado, de graça a inscrição, vamos juntos. Bom, rapaziada, aqui eu quero entender algumas questões, eu respeito os profissionais que trabalham no Vasco. Mas o lateral direito Saulo, da base do Vasco, eu transmiti vários jogos do Saulo, um bom lateral que consegue infiltrar muito bem, tem um excelente cruzamento, sempre foi muito elogiado, assim como o Paulinho, lateral direito também, assim como o Julião, lateral esquerdo na base, muito forte. Jogadores que se entrarem, outros dois jogadores, que eu estou falando assim, aqui, jogadores que se entrarem no time não saem mais. E eu, Eduardo, queria, se eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar e levar para vocês a informação da situação desses jogadores. Porque a última informação que eu tive do Saulo foi que ele estava afastado, treinando separado desse elenco. E vou falar para vocês aqui com todo respeito ao Matheus Ribeiro. Ele engole o Matheus Ribeiro jogando bola. Sabe jogar bola, acho que deveria ter oportunidades no time de cima. Como é que o jogador joga uma vida inteira no Vasco, titular do sub-20, estoura a idade e não consegue jogar no time, sequer ter uma oportunidade no time principal do Vasco, e é uma carência absurda do Vasco a lateral direita. Outra posição é a lateral esquerda. Nós temos um Julião que faz excelente jogo. Eu não estou aqui puxando o saco dos meninos, não. Eu estou falando porque a molecada honra a camisa e joga bola. Tá aí o Aguinaldo, tá aí o Marlon Gomes, tá aí o Figueiredo, o Gabriel Peck, o Andrei Santos, nem se fala. Ah, mas aí o Peck teve altos e baixos, mas joga bola, é bola. Entre outros jogadores, o Rodrigo na base, que se subir com esses jogadores, eu tenho certeza do que eu estou falando, que esses moleques vão dar conta do recado. Então, diretoria, por gentileza, explica essa situação, porque o torcedor do Vascaíno acompanha a base também, sabe que a base do Vasco é muito forte. Eric Marcos, convocado para a seleção brasileira pelo Ramon Menezes, é outro talento, jogador do lado de campo muito habilidoso, junto com o Aguinaldo, que já desfalca o Vasco para o jogo contra o Grêmio. A Jorginho seja anunciado e tal, se você estiver assistindo o vídeo depois do anúncio do Jorginho, a realidade é essa. Aguinaldo fora do jogo contra o Grêmio e é um desfalque muito importante. Ah, mas o menino acabou de subir, Eduardo. Mas já é um baita de um desfalque para esse jogo contra o Grêmio. Agora, fique com a observação, que eu achei muito polêmica, essa situação envolvendo a questão do Thiago Nunes, o Jorginho. Eu acho que o Jorginho tem muito mais bagagem, conhece muito mais o Vasco. Acho que o Jorginho é o nome certo para terminar essa Série B. Acho, tá? Essa é a minha opinião, peço sempre de vocês. Jorginho é o nome certo para terminar essa Série B e iniciar o projeto do Vasco na Série A no ano que vem com um time bom. O Jorginho merece essa oportunidade. O Jorginho é um excelente treinador, é um excelente profissional, é um excelente ser humano, e assim, merece. Dá oportunidade, deixa o cara trabalhar, porque vai dar certo, vai dar certo. Erramos na temporada passada no planejamento, porque não continuamos com o Fernando Diniz. Nessa temporada, pelo amor de Deus, sem erros, sem aventuras, erramos com o Mauricinho. O Jorginho não é uma aposta. O Jorginho é uma oportunidade de mercado e é uma realidade no futebol brasileiro. Vou repetir aqui. O Jorginho colocou o Atlético Goianiense pela primeira vez na história numa semifinal de campeonato sul-americano e tal, da Copa Sul-Americana, e isso é difícil. Isso é difícil. Tá certo? Então, Jorginho acerta e a diretoria, ligada. Planejamento para 2023, Jorginho no comando. Fique agora com a segunda parte
do vídeo. Mais uma vez, não pule, se inscreva no canal e vamos juntos, vamos continuar falando de Vasco. Como alguns dizem, isso aqui não é passa-pano, não. Isso aqui é canal vascaíno. Passa-pano é quem fica o tempo inteiro falando mal da instituição, não abraça a causa, não empurra esse time de volta para a Série A. Depois, podem criticar à vontade. Mas agora o Vasco precisa do nosso apoio, o Vasco precisa do nosso carinho, da nossa atenção e principalmente do nosso respeito. E isso eles não estão fazendo. Tá certo? Se inscreve aí no canal, cola o dedo mais uma vez e fica com a segunda parte do vídeo aqui. Tamo junto. Beijo. Conectado mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari. Notícias importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, cola o dedão nesse like, faça também sua parte ajudando, o canal é de graça, não paga nada. Clica aqui embaixo, o botãozinho vermelho, se inscreve, compartilha aí nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram e tudo mais. Vamos lá, gente, vamos falar sobre o Paulinho, sobre os números do Jorginho, né, que está retornando para o Vasco como treinador. Essa polêmica envolvendo o Thiago Nunes, que não me agrada, mas vamos comentar sobre isso também. Tá? E os próximos jogos do Vasco daqui para frente, desafios já importantes para o técnico Jorginho. Caso seja confirmado ainda hoje, deve ser confirmada ainda hoje o retorno de Jorginho para o Vasco. Bom, ontem o Paulinho negou nas suas redes sociais que já fechado alguma coisa, algum tipo de acordo com o Galatasaray da Turquia. Ou seja, entre Paulinho e Galatasaray não existe nada. Ainda existe aquelas pessoas falando, o Paulinho tá livre, não é uma contratação difícil para o Vasco, mas o Vasco precisa retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é fato. E eu também acredito nisso. Então, esse poder de investimento, o Vasco, nesse momento, o Vasco tem. Então seria uma excelente investida, é um jogador novo, cabe ali no gosto, né, da 777, das pessoas, no Vasco, né, do torcedor vascaíno, seria uma grande contratação para o Vasco. Entrando no assunto, né, pensando aqui, o Vasco contrata Jorginho, mas pensando no Thiago Nunes, como assim? Será que é preciso, é necessário para o Vasco entrar nessa polêmica? Entrar nessa bola dividida? Eu acho que não. Até porque, primeiro ponto, o profissional Jorginho precisa ser respeitado e quem garante que o Thiago Nunes é melhor ou vai fazer um trabalho melhor do que o Jorginho, que já conhece a casa, que tem muito potencial para trabalhar e competência, isso ele tem. Não duvido da competência do Jorginho de maneira nenhuma. Só pegou times limitados, né? É a terceira passagem dele pelo Vasco esse ano. Conseguiu levar o Vasco ao bicampeonato carioca em 2016. O Jorginho ficou pelo Vasco 34 jogos invictos. Quem não lembra dessa marca, né, importante? Ele venceu uma sequência, se eu não me engano, 10 jogos, 11 jogos, contra o Flamengo, confrontos diretos, eliminando o Flamengo em semifinal do Campeonato Carioca, ganhando do Flamengo em rodadas normais, né, de Campeonato Brasileiro também, além de ter eliminado dentro desse ano também o Flamengo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, o Jorginho tem sim capacidade de trabalhar no Vasco. O Jorginho é um treinador que eu, Eduardo, gosto e queria muito mesmo o retorno dele. Tinha que ser, gente, um treinador pesado. E reitero aqui, o Vasco não precisa entrar nessa polêmica. Faz um planejamento com o Jorginho para esse ano, subir para a Série A, para a próxima temporada, com novos jogadores, com nível mais alto, nível técnico, né, mais alto, para que o Vasco volte a brigar de uma vez por todas. Aqui a gente não tem que ficar passando pano nisso. O Vasco tem que voltar a brigar por títulos também. Agora, repito, o Vasco tem um poder de investimento maior, então tem que ir para cima, sim, tem que contratar bons jogadores e formar um elenco forte para a próxima temporada. Os números do Jorginho pelo Vasco foram 95 jogos, né? Teve aí 34 partidas de invencibilidade, bateu o campeão carioca em 2016, né? O treinador teve 2 passagens pelo Vasco, 15, 16, né? De 2015 para 2016,
e 2018. Isso mesmo. Já pelo Atlético Goianiense agora, ele fez história também. Sabe, ele levou lá o Atlético Goianiense às semifinais da Copa Sul-Americana. Não é fácil, pela primeira vez na história, o Atlético Goianiense chegou na semifinal de uma competição internacional. Então, assim, uma equipe de Goiânia e o Jorginho conseguiu fazer a diferença. Hoje, o Vasco vai para a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, terminou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, com 4 pontos à frente apenas do 5º colocado. A gordura ainda é pouca. Esse jogo do Vasco contra o Brusque era crucial. O Vasco tinha tudo para vencer, né? Então, o Jorginho já pega esse ferrolho, o Jorginho já pega enfim, assim, essa indigesta, né? Esse confronto indigesto contra o Grêmio, que acabou de contratar o técnico Renato Gaúcho, ou seja, choque de gigante na beira do campo, choque de gigante dentro do campo, clássico nacional. Não tem lado, não. É Vasco e Grêmio, Grêmio e Vasco jogando fora. Estaremos juntos aqui no canal, jogão de bola. Então, o Grêmio também está pressionado lá dentro. E é o Vasco do lado de cá. Isso que nós temos que colocar na cabeça. Eu quero falar também aqui sobre os próximos jogos do Vasco, né? Esses jogos podem garantir, sim, o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Grêmio agora jogando fora. Depois enfrenta em São Januário o Lanterna Náutico. Isso aí já na próxima sexta-feira, em São Januário, dia 16. No dia 21, aqui um confronto que é uma incógnita, mas é outro clássico. Por que você vai perguntar, mas por que, Eduardo? É contra o Cruzeiro, no Mineirão. Cruzeiro já classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, Cruzeiro vai jogar por jogar, cumprir tabela. Nesse momento, a não ser que o Cruzeiro queira bater campeão, aí a história é outra, mas acredito que, enfim, não acredito naquele empenho, eu quero voltar. Não, já voltou, fica mais tranquilo, né? Até se fosse o Vasco também. Eu não me importo com o Vasco ganhar Série B ou não, eu me importo com a Série A, né? Tô classificado para a Série A, ponto. Esse é meu campeonato. Depois o Vasco enfrenta um Londrina, aí é um confronto importante em São Januário, e o Operário. Esses são os próximos 5 jogos do nosso gigante da colina. Tá certo? Então, olha, gente, vou falar para você uma coisa aqui. Vou voltar nesse assunto do Thiago Nunes e do Jorginho. Diretoria do Vasco, vocês não precisam entrar nessa polêmica. Mas o Jorginho é um treinador. Acho sim da nova geração, inteligente demais, ganhou pelo Vasco como jogador, ganhou pelo Vasco como treinador, foi campeão do mundo com a seleção brasileira, é um grande ser humano, tem meio lá o estilo do Abel Ferreira. Primeiro ele forma o homem ali, ele tem um vestiário muito forte, isso é muito importante para a torcida do Vasco, pro Vasco, principalmente para a instituição, sabe? Então, gente, diretoria, né? Eu tô falando para a diretoria aqui, entrega o projeto na mão do Jorginho, Paulo Brax, senta para conversar, mas não entra nessa polêmica, não entra nessa dividida, porque eu e até você aí do outro lado se sentiria desmotivado, sabendo que daqui a um tempo você sai para a chegada de um novo profissional. Não é legal, não é correto. Então, já que estão entregando futebol nas mãos do Jorginho, um cara que eu gosto, um cara que eu confio. Mas Eduardo, pode dar errado. O Lisca, todo mundo apostou que fosse dar certo também. Era um cara boleiro, deu zebra. E aí? Então, o Vasco não precisa, na minha opinião, entrar nessa bola dividida. O Vasco não precisa, não tem necessidade. O Vasco apostou no Mauricinho, pô. Entendeu? Apostou no Mauricinho. E se talvez tivesse pensado maior naquele momento, ou até melhor, para ser mais exato, o Vasco não estaria nessa situação hoje. De 4 pontos, uma gordura muito boa, foi inventar a ideia, deu no que deu, tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina. Se inscreve aí no canal, compartilha com geral, porque aqui, parceiro, é Vasco de verdade. Um beijo e saudações vascaínas.